Onde é que vocês vão levando esse morto? Não é morto, não. Isso é um preguiçoso que nós vamos enterrar ele, compadre. Mas por quê? Ah, porque na nossa terra é assim, compadre. O camarada é preguiçoso, não trabalha, nós enterra mesmo. Ah, coitadinho, não faz isso com ele não. Olha, eu tenho um paiol aí cheinho de arroz. Leva ele pra lá, deixa ele lá que ele vai comer no arroz até morrer. O arroz é com casca ou sem casca? É com casca. Toca o enterro pra frente. Bom, viver de fato é correr riscos, mas nós não gostamos muito de nos arriscar, porque parece que nós perdemos o controle da situação. É mais fácil ficar numa área de conforto. Parece que ali você administra as coisas e você tem certo controle. Mas quando nós nos arriscamos, parece que as coisas vão fugindo do nosso controle. Mas viver é correr riscos. A vida é cheia de riscos. E o que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar os braços e simplesmente esperar algo cair do céu ou que outros decidam e façam por nós para a gente aí terceirizar a responsabilidade? A fé bíblica não é uma fé que diz creia e cruza os braços e cruze os braços. A fé bíblica é uma fé que diz creia, por isso faça. Haja, Deus quer uma fé viva, vibrante, operosa. Mas como viver em um mundo tão arriscado? É justamente sobre isso que Salomão vai falar conosco em Eclesiastes capítulo 11, versos de 1 a 8. Salomão vai falar aqui algumas coisas interessantes. Ele vai dizer primeiramente que nós podemos ter uma certa previsão. Por quê? Porque Deus criou as coisas com ordem. Por isso nós podemos planejar. Nós temos aí um ciclo na nossa vida que geralmente se repete. As coisas, num certo sentido, são até previsíveis. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer que imprevistos acontecem. Que a vida é um risco, nós vivemos correndo risco o tempo todo. Mas ele vai dizer, em terceiro lugar, que Deus é soberano sobre estas coisas. Nós não estamos ao sabor do acaso, mas Deus governa de maneira justa, santa, poderosa, sábia e amorosa a história e as nossas vidas. Por isso nós podemos ter confiança, mesmo diante dos riscos que a vida apresenta. E ele vai dizer também que a vida é um dom de Deus, nós podemos e devemos nos regozijar, nos alegrar com tudo que Deus nos dá, mas também, por fim, com a consciência de que virão dias de trevas, ou seja, nós vamos fechar os olhinhos e vamos morrer porque a nossa vida é passageira. Nós vamos falar, portanto, à luz deste texto, Eclesiastes 11, de 1 a 8, sobre este tema. Viver é um risco, portanto, viva pela fé. A vida é arriscada, a vida traz riscos. Portanto, viva a vida pela fé, a fé em Deus e na sua palavra. Eu sou o pastor Marcos, esse é o nosso A Vida Além do Sol, meditações em Eclesiastes. Fique aí e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Bom, os capítulos 11 e 12 trazem para nós a conclusão do sermão de Salomão. Sim, Eclesiastes é um grande sermão. O pregador ou o autor várias vezes se identifica desta forma, né? Eu sou o pregador, diz o pregador. Então nós temos aqui um sermão inspirado pelo Espírito Santo, mas que usa aqui a experiência, a sabedoria de Salomão, que o próprio Deus diz, e esta experiência de Salomão tornou-se canônico, um livro das Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus para nós hoje. E nós temos acompanhado aí Salomão. Se você ainda não acompanhou, há vídeos aí no nosso canal desta série em Eclesiastes desde o capítulo 1, mas nós estamos aí acompanhando Salomão nesta busca por sentido na vida. Salomão experimenta de diversas maneiras, busca por si mesmo de maneira materialista, naturalista, ou seja, sem levar Deus em conta.
sentido na vida, propósito. O que traz sentido à nossa existência? Existe sentido, existe satisfação plena, alegria, plenitude? Quais são as respostas para as questões últimas da vida? Será que essas questões estão corretas? O que preenche de fato o coração do homem? E nós vimos que Salomão buscou em tudo aquilo que poderia buscar, ele como rei principalmente. Ele buscou na história, ele buscou na sabedoria humana, ele buscou no conhecimento, ele buscou também nos empreendimentos, nas realizações, nos bens, nas posses, nos prazeres, no trabalho, na carreira, no amor, no sexo, ou seja, em tudo aquilo que estava ao redor dele, que constitui a nossa vida. Ele buscou em si mesmo e em toda a realidade ao seu redor sentido e satisfação. E é interessante a conclusão de Salomão, o seu roteiro, né? O seu diário de bordo, porque ele diz algumas coisas bem interessantes. Ao mesmo tempo em que ele encontra maravilhas, coisas que o deixam Salomão feliz, entusiasmado, mas ao mesmo tempo estas coisas se mostram passageiras, efêmeras, fúteis e parece que nada tem sentido. E principalmente diante das duras realidades da vida, debaixo do sol, é um termo que Salomão usa para se referir a essa nossa existência presente aqui neste mundo. Debaixo do sol refere-se a isso. E ele vai dizer para nós que as injustiças deste mundo, as incoerências, os males, os sofrimentos, a futilidade de certas coisas, a mesmice em que a vida cai rapidamente, uma repetição monótona muitas vezes, e principalmente a dura realidade da morte, parece jogar um balde de água fria em todo este entusiasmo, porque diante destas coisas parece que tudo perde o sentido se a gente parar para pensar e para refletir. A morte, por exemplo, nivela sábios e tolos, ricos e pobres, poderosos e pessoas comuns. Parece que nada tem sentido diante da morte. Ele chega até a dizer, nós somos até parecidos com os animais, parece que não há diferença alguma, humanamente falando, para não contar as injustiças que ele vê. Parece que pessoas que mereciam estar em certo lugar não estão, e outros estão por razões escusas. Então Salomão parece não ver muita lógica no mundo muitas vezes, ele enxerga muita incoerência. Mas tudo passa a fazer sentido quando Salomão considera estas coisas diante de Deus, da perspectiva de Deus. Quando ele compreende que as coisas boas são dadas por Deus e devem ser vividas com intensidade, com alegria, com gratidão, com temor diante de Deus, com sabedoria, com santidade, com justiça, essas coisas devem ser vividas com equilíbrio, mas devem ser aproveitadas porque são dádivas de Deus. E quanto às injustiças e aos males, Salomão diz, é necessário sabedoria, mas não uma sabedoria humana. Sabedoria humana é vaidade, mas ele diz, nós precisamos de uma sabedoria divina para saber lidar com estes dramas da vida. E ao mesmo tempo Salomão coloca diante de nós não vamos compreender todas as coisas. Embora Deus tenha colocado a eternidade no seu coração, descanse no fato de que Deus é quem governa, Deus está cumprindo os seus propósitos. O homem não pode descobrir todas as coisas que Deus fez desde o início, Eclesiastes capítulo 3. Então descanse em Deus quanto a estas coisas. Viva da melhor forma possível com a sabedoria divina e tema a Deus. É a suma aqui de Salomão. Só quando nós colocamos estas coisas diante de Deus é que elas passam a fazer sentido. E agora no capítulo 11, Salomão está na conclusão e na aplicação de tudo isso que ele viu. Portanto, vamos ver o que Salomão tem a dizer neste primeiro ponto, nesta primeira perícope sobre o fato de que a vida é correr riscos. Viva, portanto, pela fé, porque ainda assim vale muito a pena viver. Bom, em primeiro lugar, embora a vida seja um risco, mas vale a pena viver, porque não significa que ela seja totalmente imprevisível. Muitas coisas são até previsíveis, é o que Salomão está nos ensinando, quando ele começa a dizer, lance o teu pão sobre as águas e depois o acharás. Ou seja, há certa previsibilidade. Por quê? Porque Deus criou um mundo com ordem, não é o acaso quem governa, nós não estamos lançados ao caos, à anarquia, mas existe ordem na vida e existe ordem no universo. Deus determinou leis para governar a vida, governar o universo e toda a realidade.
E além disso, Deus é um Deus que governa e há lógica, há ordem na vida, por isso que a vida é totalmente possível neste mundo. Salomão está trazendo para nós uma imagem, e sempre eu pensava em alguém jogando um pão na água e achando corredeira abaixo, né? Achando quando as águas ficassem ali mais calmas. Mas muito provavelmente, segundo os estudiosos, Salomão esteja se referindo ao comércio de bens através de navios que levavam as cargas. Como se Salomão estivesse dizendo assim, embora a vida seja arriscada, mas ainda vale a pena. Você pode vender a sua mercadoria que você vai obter ali o retorno. Mas ele vai dizer o seguinte mais à frente, aí no próximo verso. Mas faça isso com sabedoria. Ele vai dizer assim, abra o seu leque de possibilidades, não foque em uma coisa só. Ele vai dizer, reparta com 7 ou 8, porque você não sabe o mal que poderá acontecer. Ou seja, o normal, geralmente falando, e por isso que nós podemos planejar, é que as coisas aconteçam assim. Mas imprevistos podem acontecer, por isso tenha um plano B, por isso arrisque com um leque maior de opções, reparta, pode até ser no sentido assim, faça o bem hoje às pessoas, use de misericórdia para que amanhã você tenha também misericórdia quando os dias forem maus. Então não seja egoísta quando as coisas estão bem, porque amanhã você pode precisar de ajuda, então reparta hoje o que você tem. Ou pensando aqui na figura de navios, né, de venda de mercadorias, provavelmente ele esteja falando o seguinte, arrisque com mais navios, não coloque tudo que você tem em um navio só, porque podem vir piratas, pode vir um naufrágio, um mau tempo e acabar com todos os seus bens. Reparta, seja sábio, use da sabedoria, não arrisque tudo em uma coisa só. Por quê? Por causa da nossa ignorância quanto ao futuro, nós não temos domínio e nem controle. As coisas podem mudar. Você não sabe o mal que pode vir sobre você. E ele vai dar mais um exemplo aí da árvore e da chuva. Ele vai colocar aí o exemplo do agricultor. Por exemplo, quando você vê uma nuvem se formando, principalmente nesses dias tão quentes, né, que nós estamos passando, de tanto calor, a gente vê uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, a gente já fica animado. Tomara que chova, a cigarra começa a cantar. Mas o que Salomão está dizendo aqui é que as coisas são, de certa maneira, previsíveis. Se as nuvens estão escuras e cheias de água, provavelmente vai chover. É tempo então de semear. Há uma certa previsibilidade. Deus deu as estações, Deus nos deu conhecimento, ciência para a gente poder explorar. Hoje nós podemos até prever o tempo, embora nem seja 100% das vezes que se acerta. Mas nós podemos plantar pela certeza de que as chuvas são recorrentes. E neste contexto isso era muito importante. Geralmente na Palestina eles semeavam nas primeiras chuvas e vinham as últimas chuvas, que era a chuva dos frutos e da colheita. Então a chuva está vindo, é tempo de plantar. E ele vai usar uma outra imagem de algo fixo, né? Uma árvore caiu, provavelmente ela vai ficar ali a menos que alguém a arranque, mas ela não vai sair sozinha. É um sinônimo de que se algo aconteceu, você pode ter uma certa previsibilidade que aquilo vai continuar ali, aquilo não vai sair sozinho. Então, embora a vida seja arriscada e contenha riscos, Deus ordenou a vida de certa forma que nós temos leis, nós temos ordens, a vida segue uma certa ordem. Você pode planejar, seja no mundo dos negócios, seja no ambiente familiar, seja nos seus relacionamentos, seja no ambiente de igreja, no ambiente missionário, no serviço cristão. Nós podemos planejar porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que criou o mundo com ordem e governa o mundo com ordem. Em segundo lugar, nós observamos aí com Salomão de que de fato a vida possui riscos, embora ela seja num certo sentido previsível, mas ela contém riscos, reviravoltas, imprevistos acontecem. E nós precisamos estar muito bem conscientes disso quando planejamos, quando conduzimos a nossa vida em todas as áreas, em todas as esferas. Nós precisamos ter consciência de que nós não estamos no controle, de que as coisas nem sempre acontecem da maneira como nós queremos. O nosso reinozinho pessoal que nós criamos, ele não triunfará a todo momento e para sempre. Nós precisamos entender que a vida não é sobre nós, mas existe um Deus que governa todas as coisas. Mas isso não é desculpa para nós pararmos de viver, de sonhar, de planejar e de realizar. Salomão, inclusive, vai nos dizer aí, se você não semear, não jogar as suas sementes, você não vai colher. A planta não vai brotar, não haverão frutos.
Porque ele diz aí, se você ficar somente observando o vento, as nuvens, a chuva, esperando o momento certo de agir, o momento certo de semear e o momento certo de plantar, se você ficar esperando que as condições estejam totalmente perfeitas, você nunca vai agir. Ou seja, se você está esperando a sua vida ser perfeita para você fazer alguma coisa, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque a vida não é perfeita nesse mundo caído e porque as coisas não acontecem de acordo com o nosso querer, mas acontecem de acordo com a vontade soberana de Deus. Se você esperar que tudo esteja favorável, você nunca vai agir, seja em qualquer área da sua vida. Se você esperar primeiro você ter um casamento perfeito, um namoro perfeito, ou um relacionamento perfeito entre irmãos, ou uma vida perfeita financeira, o dia que eu estiver bem de situação financeira, que eu estiver bem de situação familiar, o dia que eu aposentar, aí eu vou servir a Deus, aí eu vou servir mais a igreja, aí eu vou fazer alguma coisa. Sempre a gente vai postergando, esperando que tudo esteja perfeito e favorável. Pessoas assim nunca realizam nada. Por quê? Porque a vida nunca será assim. Isso é um conto de fadas, a vida não acontece assim. Se você esperar que tudo esteja perfeito para semear, você nunca vai semear e você nunca vai colher. É o que Salomão está dizendo aqui para nós. E aí no verso 5, Salomão vai enfatizar mais uma vez a nossa ignorância. E se você ler estes versos, você vai perceber que o termo "tu não sabes" aparece algumas vezes, e isso é interessante, porque Salomão está justamente ressaltando a nossa ignorância. Nós sabemos algumas coisas que Deus nos informa, que nós aprendemos, mas as coisas permanecem obscuras para nós, os planos de Deus, e nós somos levados à fé, a confiar. Mas o fato de não sabermos todas as coisas não deve nos impedir de agir. Pelo contrário, isso é fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, é a convicção de fatos que nós não vemos, mas são fatos pela fé. Se nós pudéssemos ver, deixaria de ser fé, mas nós somos chamados a crer, mesmo sem ver, e a crer na palavra de Deus. Não é um suicídio intelectual, não é um salto no escuro, uma fé no nada. É a fé no caráter de Deus e na sua palavra e nos seus feitos redentivos através da história. Mas nós somos chamados a crer. E por quê? Porque nós não sabemos todas as coisas. Salomão vai dizer, nós não sabemos o caminho do vento, de onde ele vem para onde ele vai, e nem sabemos como um bebê se forma no ventre de sua mãe. E nós pegamos Salomão agora, porque hoje nós sabemos, a ciência avançou muito, a ciência moderna, então nós sabemos descrever perfeitamente como um bebê se forma, prever situações que possam comprometer a vida do bebê e da mãe, até o parto e o nascimento e por aí vai. Calma aí, não é disso que Salomão está aqui falando. Primeiro precisamos respeitar aqui o contexto. Salomão está usando aqui uma figura para ilustrar a nossa ignorância acerca de muitas coisas da vida. Nós não sabemos todas as coisas, ou você sabe todas as coisas, ou você tem todas as respostas, mesmo com todo o avanço da ciência. Você tem a resposta para todas as coisas, principalmente para as questões que mais angustiam a alma do ser humano? Claro que nós não temos. Mas ainda que a gente explique de certa forma, cientificamente, como um bebê é formado na barriga da mãe, ainda assim permanece um milagre. E se você conhece a Deus e se relaciona com Deus e vê essas coisas à luz da Bíblia, você vai ficar mais maravilhado ainda e vai dar mais glória a Deus ainda. Lembra de Davi no Salmo 139, quando ele exalta o fato de que Deus o conhecia no ventre de sua mãe e o formou ali de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. Eu sei que hoje você, crente, pode louvar ainda mais a Deus, porque Davi ainda não sabia tão perfeitamente como um bebê era formado. Então, ao invés de te levar à descrença, o fato de você poder conhecer um pouco mais de como o bebê é formado, na vida do cristão o leva ainda mais à piedade e a bendizer a Deus. Mas o ponto de Salomão aqui é o seguinte: por mais que você tenha conhecimento acerca de algumas coisas na vida, seja em qualquer área que for, seja de relacionamento, vida profissional, vida familiar, vida amorosa, na vida cristã, no relacionamento com os irmãos, na obra de Deus, por mais que você saiba algumas coisas, nós somos completamente ignorantes acerca de muitas coisas. Nós não sabemos tudo, por quê? Porque não somos deuses, mas isso não é a razão para a gente não se arriscar. Salomão está dizendo, arrisque-se ainda assim. E por que é possível nós nos arriscarmos? Ele vai dizer em seguida,
Ele vai dizer o seguinte: nós podemos nos arriscar porque as coisas não estão ao sabor do acaso, não é uma bagunça, uma anarquia. Nós estamos nas mãos de um Deus. Deus é quem fez todas as coisas. E aqui eu me lembro de Eclesiastes capítulo 3, que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Há um propósito, há tempo para todo propósito. Salomão também vai dizer no capítulo 3 que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem, mas sem que o homem pudesse conhecer as obras de Deus desde o início. Ou seja, Deus revela certas coisas a nós, mas muitas coisas nós não compreendemos, e mesmo se Deus revelasse, nós não compreenderíamos, porque seria mais do que colocar todas as águas do oceano em um copo de água. Nós somos limitados e Deus é ilimitado, Ele é eterno, Ele é totalmente sábio. Nem adiantaria Deus nos dar explicações, mas antes nós somos chamados a crer em Deus. Então, embora eu não entenda todas as coisas e seja pego por imprevistos e a vida seja arriscada, eu posso e devo me arriscar, agir, viver, porque eu sei que Deus está no controle dessas situações. Deus está no controle destes riscos, Deus está no controle destes imprevistos. Aliás, ele diz que nem um pardal cai se não for do consentimento de Deus, nem um fio da nossa cabeça fica branco. Deus está no controle de cada detalhe da vida, de cada situação. Então eu posso descansar no fato de que Deus controla a história, Deus controla a minha vida. Não existem acidentes, não existem acasos, mas existe sim uma mão soberana, justa, sábia, amorosa, graciosa, que governa a história, governa as nossas vidas e de um modo muito especial e particular, governa a vida dos seus filhos. Lembra de Jesus dizendo que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Será que Deus não vai cuidar de nós se Ele cuida dos lírios do campo que hoje existem e amanhã são lançados no fogo? Será que Ele não vai cuidar de nós, seres à sua imagem e semelhança e muito mais filhos adotados em Cristo Jesus? Mesmo havendo riscos, vale a pena viver, porque Deus está no controle destes riscos. Bom, eu me lembro aqui de Tiago, capítulo 4, quando ele fala justamente sobre isso. Tiago ali não está condenando o planejamento, o sonho, as realizações e as metas. Ele está condenando o orgulho no nosso coração. Ele diz: atentai vós que dizeis, nós vamos para a cidade tal, passaremos um ano e teremos lucros e faremos isso e aquilo. Ele vai dizer: quem são vocês? Vocês são como a neblina, vocês são como uma erva, vocês são como uma sombra. Quem são vocês para terem este orgulho de dizer nós vamos viver e nós vamos fazer e acontecer? Vocês não sabem nem se vocês vão estar vivos. Quanto mais fazer algo, antes vocês devem dizer, se Deus quiser. Note que Tiago não está colocando que planejar seja necessariamente uma pretensão ou orgulho. É planejar sem Deus, é planejar como se o mundo dependesse de nós, como se nós tivéssemos o controle das coisas. Planeje dizendo verdadeiramente, não como um jargão vazio. Se Deus quiser, mas Ele quer sim. Não, mas Ele há de querer. Não é nada disso. Planeje dizendo assim, se for da vontade de Deus, se for para a glória de Deus, se Deus quiser mesmo, se Ele não quiser, que Ele trabalhe no meu coração, que Ele mude a inclinação do meu coração, que Ele me traga prazer na sua vontade, que Ele abra outras portas, que Ele feche portas, porque eu quero fazer a vontade de Deus, não a minha. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então é disso aqui que Tiago está dizendo e que creio que Salomão também está falando. Nós podemos e devemos planejar, porque a vida tem certa previsibilidade, mas saiba que você não tem um controle das coisas, então planeje dizendo, se Deus quiser, se for da vontade de Deus e para a glória dele. Viver é um risco, por isso viva pela fé. E em terceiro lugar, vale a pena viver porque a vida é um dom de Deus. Salomão vai falar isto mais uma vez, ele insiste neste ponto várias vezes aqui neste livro de Eclesiastes. E agora mais uma vez ele coloca isso diante de nós. A vida é um dom de Deus, a vida é uma dádiva e tudo aquilo que Deus nos dá. Salomão vai dizer aí que viver é belo, viver é maravilhoso. Salomão vai dizer aí que doce é a luz e é agradável aos olhos. O que ele está dizendo? Viver, você abrir os olhos de manhã, enxergar a luz do sol, saber que você está vivo. Isso é algo maravilhoso, isso é doce. A luz do sol entrando pela janela do nosso quarto, isso é algo doce. Saber que você está vivo, que Deus te permitiu acordar para mais um dia.
Eu sei que há pessoas que sofrem muito, sofrem mais do que as outras. Eu sei que há pessoas que estão vendo esta luz do sol entrando pela janela de um presídio ou pela janela de um hospital. Eu sei que há pessoas sofrendo angústias, perseguições. Umas sofrem mais do que as outras. Algumas já nasceram em sofrimento. E há coisas que nós não entendemos e nos deixam perplexos e sem respostas. É o que Salomão se deparou quando ele fala do sofrimento, das injustiças, da morte. Ele tratou sobre estes assuntos aqui. E ele é levado a concluir com Deus que nós precisamos de sabedoria divina para enfrentar essas situações. E precisamos descansar em Deus, saber que esta vida aqui é passageira. Mas ainda assim, Salomão está dizendo que a vida é um dom de Deus. E ela deve ser recebida como um dom de Deus. E tudo aquilo que Deus nos dá deve ser recebido com gratidão e vivido com intensidade, com amor, com temor, com alegria, em adoração a Deus, sem confundir as bênçãos de Deus com o abençoador, sem buscar na realidade criada e nas bênçãos de Deus aquilo que só Deus pode dar, mas é usufruir das bênçãos de Deus em relação a Deus, para adorar e glorificar o nome de Deus. E ele vai dizer em seguida aí, que às vezes o homem vai viver muito e gozar, né, da vida, regozijar-se na vida. O que Salomão está dizendo aí? Mais uma vez, o que ele disse durante várias vezes no livro: a vida é um dom de Deus. Por isso que Paulo vai dizer também em uma de suas cartas que tudo que vem de Deus deve ser recebido com ações de graças, porque pela oração e pela palavra é santificado. Ou seja, quando nós recebemos as dádivas de Deus com o óculos das Escrituras e recebemos com gratidão e usamos com sabedoria, equilíbrio, temor, fé, alegria diante do nosso Deus. A vida é correr riscos, mas ainda assim vale a pena viver, porque a vida é doce, a vida é agradável, ainda que neste mundo caído, envolto em pecados, em tristezas, em angústias, em sofrimentos, em injustiças, em mortes, mas ainda assim Deus tempera a vida e o mundo com graça, e ainda assim vale a pena viver. E Salomão insiste tanto nesse ponto que ele diz: aproveite porque virão dias de trevas e serão muitos. Aí ele está contrastando as trevas com a luz, seria o dia da nossa morte. Humanamente falando, ele está dizendo serão muitos, porque pensando numa perspectiva terrena, a pessoa morreu, está há muito tempo lá, fechou os olhinhos, está na escuridão, está lá no túmulo, não vê mais a luz do sol. Ou seja, aproveite a vida enquanto você a tem como um dom de Deus, porque virão dias de trevas. Bom, mas concluindo, de fato viver a vida debaixo do sol é correr riscos, por isso podemos e devemos viver por fé e não por aquilo que vemos. Nós podemos planejar porque Deus é um Deus de ordem e Jesus Cristo é quem governa o mundo, tudo existe nele, dele, subsiste nele e para ele. Ele é quem sustenta todas as coisas, ele é o verbo. Então Cristo é quem governa, não há 1 centímetro quadrado, como diz Abraham Kuyper, neste universo em que Cristo não possa colocar o dedo e dizer é meu. Tudo está nas mãos de Cristo, ele tem a rédea da história, da criação nas suas mãos e tudo ele sustenta pelo seu Espírito. Nós sabemos que o Deus Criador é quem sustenta todas as coisas. Tudo foi criado em Cristo, subsiste em Cristo e é para a glória de Cristo. Portanto, nós podemos viver neste mundo de Cristo, confiados nele. E mesmo que imprevistos aconteçam, nós podemos e devemos confiar em Jesus Cristo. Lembra quando Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem? Naturalmente falando, pela previsão daqueles homens, talvez eles poderiam passar com facilidade. Afinal, a vida é previsível. Se pegamos um barco, se nada acontecer, vamos chegar do outro lado. Mas o fato é que tempestades poderiam vir. E naquela ocasião, poderia se formar uma tempestade de repente, pela geografia do local. E é o que aconteceu. Mas há um Cristo que governa sobre os riscos. Há um Cristo que governa sobre esses imprevistos, que na verdade não existem. Imprevistos para Ele. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Nós não sabemos o caminho do vento, mas confiamos naquele que dá ordem ao vento, que dá ordem às ondas e elas se acalmam e nós chegaremos em segurança. Portanto, nós podemos celebrar, nós podemos planejar, nós podemos viver, ainda que com riscos,
porque confiamos que Jesus é o Senhor da história. Ele é soberano e Ele está no controle da nossa vida e das nossas coisas. Por isso que tudo que nós fazemos em Cristo, no Senhor, não é vão. Todo o nosso trabalho não é vão. Por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses que tudo que nós fizermos devemos fazer de coração como para o Senhor. Nós acertaremos contas a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E que lindo poder observar que, embora nós não saibamos de todas as coisas, a Bíblia diz que Deus nos revelou pelo Espírito, nós temos a mente de Cristo Jesus. Eu não posso entender todas as coisas, eu não posso entender e nem preciso entender tudo, mas eu sei que Deus está governando a história e Ele está salvando, Ele está conduzindo a história para uma consumação, para novos céus e nova terra. É uma história de redenção em Cristo Jesus. E eu sei que Cristo é o Senhor da história. E eu sei que Deus está conduzindo a história desta maneira. E como é bom eu poder descansar nisso. Não estou ao sabor do acaso, mas a história é a história de Cristo, é a história da redenção. E olhando aqui, nós vemos neste texto aí que doce é a luz do sol é doce, é agradável viver, mas virão dias de trevas. Nós sabemos que Jesus, o Santo, o Filho de Deus, Deus se fez carne e habitou entre nós, viveu neste mundo caído, vivendo de maneira justa e santa no nosso lugar. E Ele enfrentou a morte, Ele enfrentou a escuridão, ficou 3 dias no túmulo, no nosso lugar, morreu a nossa morte e nós morremos com Ele. Mas Ele ressuscitou, as trevas não prevaleceram contra a luz. Jesus é a luz do mundo que ilumina todos os homens. Olhai para Ele e sereis iluminados. Jesus nos dá a esperança de uma vida eterna. Ele e nele nós podemos usufruir de toda a vida como um dom de Deus, glorificando a Deus em Cristo Jesus, vivendo nele e por Ele, redimidos nele, salvos nele, feitos novas criaturas, gemendo pelo novo céu e pela nova terra, pela restauração de todas as coisas. Mas nós sabemos que um dia nós veremos a luz. Nós sabemos que não morreremos para sempre. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tu me farás ver os caminhos de vida. Na tua presença há delícias perpétuas, alegrias eternas. Que bênção que Cristo venceu. A luz raiou, o sol da justiça veio e nele nós somos salvos. E a morte não mais nos tragará para sempre. Ela é a última inimiga a ser vencida e foi vencida já por Cristo Jesus na cruz, pois Ele ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A vida tem riscos, mas viva pela fé. Viva pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo.